Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar a nossa série de vídeos sobre o manual do LIGO. Chegamos no terceiro modelo das variáveis inteiras globais. Aqui, vamos aprender a utilizar uma função bem importante e que pode ser útil em alguns casos para resolver os seus problemas. Essa função se chama ALDIF, que é a abreviação para All Different General Integrals Variables. Ou seja, eu vou ter um set que dentro desse set, os valores, ele deve assumir valores inteiros que não podem se repetir. Então, quando nós podemos utilizar isso? Nós podemos utilizar isso dentro de um jogo do Sudoku, quando nós vamos solucionar um Sudoku. Então, você deve conhecer o Sudoku, esse jogo daqui. Aqui ele já está resolvido quando você começa. Alguns valores você não conhece e outros você conhece. Para ganhar o Sudoku, para preencher, você tem algumas regras. Você tem que preencher de valores de 1 a 9 e esses valores não podem repetir dentro de cada coluna, dentro de cada linha, dentro de cada um desses quadrados de 3×3 e, dependendo da versão que você usa, nas duas diagonais aqui, nessa diagonal aqui e nessa outra diagonal daqui. Então, vamos lá. Não pode repetir nenhum número na coluna. Então, se você observar, nessa primeira coluna, nós só temos um número 1. Nessa outra coluna, também só temos um número 1. Aqui também só um número 1. A gente pode conferir para os outros aqui, ó. Somente um número 1 nessa coluna. Nessa daqui também só um número 1. Aqui também. Aqui também. Aqui também. E aqui também. A mesma coisa para as linhas. Eu vou fazer aqui da primeira, então. Aqui nessa primeira linha nós temos o número 1. Aqui também. E aqui também. E assim por diante. E além disso, dentro de cada um desses quadrados, nós só temos um número 1. Então aqui só temos um número 1 dentro desse quadrado. Aqui também um número 1 dentro desse quadrado. E aqui também só o número 1 dentro desse quadrado. Você pode testar aí manualmente e você vai ver que isso serve aqui para todos esses valores. Mais uma vez, porque isso daqui já está solucionado. Então, essa função ALDIF é extremamente importante para que dentro de cada linha e dentro de cada coluna e dentro de cada subset aqui, eu tenha valores inteiros e que esses valores não se repitam. Então, outra informação importante é o seguinte. Quais são os valores que ela vai poder ter? O ALDIF. O ALDIF vai ter valores de 1 a n. E n é o número de variáveis que estão dentro desse seu set. Outra coisa importante. Não é necessário você declarar que as variáveis desse set devem ser inteiras. Ou seja, você não precisa utilizar o @gin. Quando você coloca o ALDIF, automaticamente o Lingo já vai marcar essas variáveis como variáveis inteiras. E além disso, variáveis inteiras que não podem ser repetidas dentro daquele set. Aqui, então, nós temos o modelo, mas como ele não está completo com o nosso set e com a nossa data, eu vou abrir o modelo de exemplo. O modelo de exemplo está dentro da pasta onde seu Lingo está instalado, no diretório samples, com o nome de sudoku aldif.lg4. Então, se você abrir, você vai ter exatamente esse arquivo. Aqui em cima ele recapitula quais são as regras e ele cria aqui já os sets. Então, nós temos o lado, né? E o lado por lado, que é justamente a localização de cada um dos valores. Aqui nós temos uma variável, que é o y. E nós temos os lados que vão de 1 a 9, que é justamente o quadrado total do Sudoku. Para a gente jogar, nós temos que ter alguns números iniciais, ou seja, ele já informa aqui alguns dos números. Observe que, por exemplo, então, nós temos que descobrir o valor 1, 2, porque ele não está aqui. E aqui existem essas restrições, essas equações. Vamos entender quais são essas equações. Observe que mais aqui para baixo nós temos isso tudo aqui. Tudo isso que eu estou marcando aqui é só que quando nós solucionamos o modelo, ele já retorna esse quadrado daqui do Sudoku. Ele não retorna o relatório de solução em si. Mas isso então nós não vamos nos preocupar agora. Vamos olhar somente então essa parte aqui de cima. A primeira coisa que nós chegamos aqui,
vemos que tem uma função que nós não conhecemos ainda, que é a função BND. Essa função simplesmente determina qual o valor mínimo e o valor máximo que a nossa variável pode assumir. Então, ele está declarando aqui que o nosso y e j pode ter valores de 1 até valores de 9, ou seja, cada valor dentro do nosso Sudoku vai de 1 a 9. Mas isso daqui é opcional, porque eu posso solucionar, ele soluciona, ótimo, mas eu também posso retirar essa equação aqui, e eu soluciono também, e ele vai solucionar sem problema algum, respeitando aqui sempre de 1 a 9. Ele informa isso aqui para que o Lingo chegue na resposta mais rapidamente, tá? Mas não é necessário que você declare. E aí sim, nós temos aqui as 3 equações que vão fazer o seguinte. A primeira é em relação às linhas. Então, a primeira ali é em relação às linhas, a segunda é em relação às colunas e a terceira é em relação aos subquadrados. Então, em cada linha, eu não posso ter os valores que se repetem. Então, eu vou vir aqui na nossa solução, vamos entender. Para cada linha. Então, como que eu faço um set com esses itens? Eu vou fazer o seguinte, eu preciso repetir isso para todas as linhas. Então, vamos ter um para todas as linhas. E dentro desse para todas as linhas, eu vou pegar o primeiro item. Então, como que nós fazemos isso aqui no Lingo? Nós fazemos da seguinte maneira. Para todas as linhas, eu vou pegar todas as colunas. Então, aqui no ALDIF, nós utilizamos da seguinte maneira. Nós declaramos o nome do set, que fica a nosso critério, e aqui o que é que vai ter que ter o valor inteiro e não pode repetir. Vamos entender, então, o que é exatamente esse texto daqui? Aqui no manual, nós temos, então, exatamente aquilo lá que eu circulei antes, que é isso daqui, vira isso daqui. O i, ele vai substituir por 1, que vai ser justamente o primeiro. E aí ele vai alternar para todos os j's. Então, ele vai ter o j1, j2, j3, até o j9. Então, quando ele chegar aqui no ALDIF row mais side i, o nosso side i é justamente o valor de 1. E aqui vai ter a nossa variável. Então, vamos lá. Ele vai ter o ALDIF da linha 1, que é o nosso y11. Depois o ALDIF da linha 1 também, que tem o que tem o y12. Depois o ALDIF da linha 1 também, que tem o 13. Esse vai ter o 14, o 15, o 16, o 17, o 8 e o 9. Todos esses itens são pertencentes à linha 1. Logo, aqui está o nosso primeiro set. Como todos esses itens estão dentro da linha 1, ele vai assumir valores inteiros de 1 a 9. Esse é o raciocínio, então, para as linhas. Para as colunas, o raciocínio é o contrário. Então, se antes nós tínhamos o i e o j, agora nós temos o j e o i. A diferença é que antes era linha e agora é coluna. O resto continua igual. O da linha e da coluna é relativamente fácil. Para cada um dos subblocos, ou seja, cada um dos quadrados que estão dentro do quadrado grande do Sudoku, existe essa fórmula que é um pouco maior. Eu não vou me detalhar a fundo nela, mas nós temos aqui então o ALDIF, e aí ele vai criar aqui os nossos blocos com os membros pertencentes. Além disso, aqui nós temos a função @mod, que retorna a parte que sobra da divisão de determinado número, tá bom? Isso daqui é um pouco mais complexo, você pode simular alterando aqui os valores e fazendo manualmente, que você vai entender como que você pode utilizar. Mas o importante mesmo nesse vídeo é compreender a funcionalidade da função ALDIF. Então, nós solucionamos e chegamos aqui com a solução do nosso Sudoku. Então, recapitulando, aqui nós utilizamos a função ALDIF com essa função
você vai criar um set e dentro desse set as variáveis vão assumir os valores de 1 a n. N é o número de variáveis do set e nenhum dos números vão se repetir. Outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais!